Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por ordem de Deus, o nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor, estejam com você. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Sabemos que a lei de Deus é boa se for usada como se deve. Devemos lembrar, é claro, que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais e os criminosos, os ateus e os que praticam o mal, e para os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam seus pais e para outros assassinos. E para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o verdadeiro ensinamento. Esse ensinamento se encontra no Evangelho que Deus me encarregou de anunciar, isto é, na boa notícia que vem do Deus bendito e glorioso. Agradeço a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de eu ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. O ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas foi por esse mesmo motivo que Deus teve misericórdia de mim, para que Cristo Jesus pudesse mostrar toda a sua paciência comigo. E isso ficará como exemplo para todos os que, no futuro, vão crer nele e receber a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a Ele sejam dadas a honra e a glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu entrego essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a respeito de você.
Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Conserve a sua fé e mantenha sua consciência limpa. Algumas pessoas não têm escutado a sua própria consciência e isso tem causado a destruição da sua fé. Entre elas estão Himeneu e Alexandre, que eu já entreguei a Satanás para que aprendessem a não blasfemar mais. Bom dia, amado. Vamos iniciar nessa manhã a nossa meditação. Se você acompanha o nosso estudo com a Bíblia aberta, nós vamos dar uma pequena manuseada nela nesta manhã. A gente faz algumas ponderações e alguns outros versículos, viu? Se você puder tá com ela aí para a gente poder estar acompanhando juntos, ok? Eu gosto muito quando a Mayara faz aquele geral falando, né, sobre um pouco da história, um pouquinho da história de Paulo, de como que foi que tudo aconteceu, né? Então, nesse livro de Timóteo, nós temos algumas mensagens principais, aonde ele nos chama a atenção, evidentemente falando a Timóteo e a nós hoje, de como nós precisamos desenvolver, né? Desenvolver a nossa fé, a nossa vida cristã, de como nós precisamos nos portar dentro e fora da igreja, através do nosso testemunho. E ele chama bastante a nossa atenção com relação aos falsos ensinos. Interessante que ele já inicia advertindo Timóteo exatamente contra isso, falando que alguns ensinamentos desviam da fé verdadeira, da doutrina verdadeira, né? Paulo adverte sobre a propagação de doutrinas, versículo 3 e 4, falsas, que desviam da verdade bíblica, destacando a importância de manter a pureza doutrinária na igreja. Gálatas 6, Gálatas 1, de 6 a 9, ele já é justamente essa das Bíblias de Paulo com relação ao que estava acontecendo naquele tempo, onde ele chama a atenção para que Timóteo estivesse bem preparado com relação a esses detalhes. Ele fala aqui para nós que para ele ter cuidado, ó. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão o que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema, né? Em algumas traduções
Anátema quer dizer, né, maldito, não visto, não bem querido, né? Então, nós precisamos estar bem atentos com relação a isso, porque o próprio Cristo, irmãos, o próprio Cristo, Jesus, alertou sobre os falsos profetas que surgiriam, enganando muitos com sinais e maravilhas. Mateus 24, 24. Vou ler o 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. A carta aos Colossenses aborda heresias, como nós já vimos, é só para recordar, tá, irmãs? A carta aos Colossenses aborda heresias que ameaçavam distorcer a verdade sobre a suficiência de Cristo. Colossenses 2, 8. Cuidado. Olha como ele inicia. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, Paulo alerta, irmãos, Timóteo sobre os ensinamentos distorcidos, coisa que não eram verdadeira, coisa que fábulas judaizantes que desviavam da verdadeira doutrina. E hoje a gente vê muitas preocupações com coisas que não é o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho do Senhor Jesus, ele chega a ser simples para nós. E quando o Senhor Jesus, ele fez um resumo para nós dos 10 mandamentos, vocês recordam? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Precisamos estar bastante tranquilos com relação a isso, não ficarmos atrás de coisas que não condizem com a palavra de Deus. Precisamos fazer como os crentes de Bereia, que tudo que ouviam, eles buscavam a confirmação na Escritura, para saber se é isso mesmo que Deus está falando, se é isso mesmo que a pessoa está expressando ali, se está correto, né? Leia, observe, tente entender. Se não conseguir, busca auxílio com alguém, mas a gente precisa sempre estar procurando o caminho correto. E por quê? Por que nós precisamos estar buscando a verdadeira palavra, meditando no caminho de uma forma correta e constante na palavra do Senhor? Logo após ele dá essa demonstração a Timóteo, ele continua falando o porquê da carta. O versículo 5, 1 Timóteo 1,5, fala, olha, ora, o intuito da presente admoestação, ou seja, essa carta, visa ao amor, que procede de um coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. O amor genuíno e uma consciência pura são essenciais na vida do crente. Porque a verdadeira fé produz isso, irmãos. Uma consciência pura diante de Deus, contrastando com a hipocrisia e a falta de sinceridade que havia. O mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, que
comentei com os irmãos, Mateus 22, 39. Vamos separar aqui para a gente ir lendo. Respondeu-lhe Jesus. Começar do 36, irmão, só para a gente recordar, tá? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha que como as coisas, Deus é fantástico, né? Como a palavra ela se completa. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor. Paulo dizendo para o seu filho na fé. Paulo, irmãos, destaca a importância de um coração puro. Um coração sem hipocrisia. A consciência de Paulo estava limpa. Olha só que interessante. Ele que havia sido um perseguidor. Depois daquele encontro que ele teve na estrada para Damasco com o Senhor Jesus. Ele mudou a sua percepção. Ele estava com a consciência limpa em sua perseguição aos cristãos antes da conversão. Pois ele agia de acordo com a sua compreensão equivocada. Quando nós não entendemos direito a palavra do Senhor, quando por algum motivo, a gente não está na prática correta da fé, às vezes a gente faz coisas que, como Paulo diz, fez na ignorância. Atos 23, 1. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência, até ao dia de hoje. Filipenses 3, 6. Só para ir nos auxiliando no entendimento, irmãos. Como que Paulo andava desde o encontro com o Senhor, ele procurou andar em singeleza, fidelidade diante do Senhor. Olha só o que ele está falando em Filipenses 3,6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, olha que palavra forte. Irrepreensível. A conduta de Paulo, tanto antes, quando ele não era um observador de forma... na visão dele era correta, mas não conforme o amor que Cristo nos ensina. O homem era irrepreensível na sua conduta. E é exatamente assim que eu e você precisamos entender, precisamos andar, não tentando achar que a gente engana ao Senhor. Isso jamais acontecerá. Jamais. Porque Deus conhece o coração, o nosso coração. Olha só a história de Ananias e Safira. Está lá em Atos 5. Como são muitos versículos, eu vou apenas resumir. Aonde eles tinham uma propriedade, era deles. Eles não tinham necessidade de
Aliás, eles poderiam fazer o que quisessem com a propriedade, porque era deles. Mas como eles viam que as pessoas estavam usando de sinceridade de coração, sentido que querendo colaborar com os outros, eles tentaram enganar a Deus. Como Pedro mesmo diz, não quiseram nos enganar, mas enganar a Deus. E como Deus conhece o nosso coração, eles foram punidos por isso. Por tentarem, olha, Deus conhece o meu e o seu coração. Olha que diferença, por exemplo, na narrativa de Lucas, capítulo 10, de 25 a 37, onde narra a história do bom samaritano. Olha a diferença de coração. Uns quiseram enganar, o outro colocou em prática o amor que Deus está pedindo para Timóteo aí, para que seja genuíno, que seja essencial na vida dele e que precisa ser essencial na minha e na sua vida. Por quê? Por que nós precisamos procurar de uma fórmula sólida viver uma vida cristã de forma correta? Aí ele vai narrar aí agora do versículo 8 ao 11, onde ele fala que toda essa lei, ela revela a necessidade que eu e você temos da graça. Mas tem um propósito na vida do crente, direcionando, o que a lei vai direcionar? A nossa conduta. Como que eu e você precisamos nos conduzir no dia a dia, e dessa forma ela revela a necessidade da graça na minha vida e na sua vida. A lei, como nós chamamos a lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, ao expor o pecado, aponta para a necessidade que eu e você na nossa vida temos de um Salvador. Romanos 3:20 diz o seguinte para nós, se você puder acompanhar. Aí na sua visto que ninguém será justificado diante dele por lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa é a necessidade da lei. Nos mostrar, imagina se nós estivéssemos numa sociedade, ainda ontem à noite, preparando o estudo, eu estava conversando com a minha esposa, e ela comentando, a gente estava comentando a questão da declaração de Paulo, onde ele fala que se Cristo não ressuscitou, então vã seria a nossa fé, se Cristo não houvesse, né? E ela comentando, irmão, meu querido, se não houvesse lei, imagina uma sociedade sem lei. Então, a lei é para isso. Ela aponta para os erros. Ela aponta. Olha só, no episódio da mulher adúltera, narrado lá em João 8, de 1 a 11, onde estava exposta ali diante da lei os erros que ela havia cometido, o Senhor Jesus destacou a importância da misericórdia, aplicando a lei com amor. Vais, ninguém te condenou, eu também não condeno. Então, pela lei, ela estaria condenada, eu e você estamos condenados. Mas o Senhor Jesus amou, não condenou, mas, no entanto, ele deu uma ordem. Vais e não peques mais. Continuando
a leitura em Mateus, para nós, Mateus 7, o que o amor faz conosco. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Então, o cumprimento do amor na nossa vida faz com que eu e você produzimos bons frutos. Em contrapartida, se nós não expressarmos o nosso amor, se nós não desenvolvermos isso, nós não conseguiremos produzir bons frutos, mas maus frutos. E a palavra de Deus nos diz que pelos frutos nos conhecereis. Então está falando no versículo 16 aí de Mateus 7. Pelos frutos nos conhecereis. É assim que as pessoas verão. Nós estamos vivendo realmente a graça do Senhor na nossa vida. Ou se eu e você estamos desviados da verdade, muitas das vezes enganados nisso. Por quê? Porque a nossa vida ela precisa expressar a graça de Deus como fundamento na nossa fé, na nossa conversão genuína. Ele vai falar isso no versículo 12 ao 14, onde ele destaca a importância disso. A salvação ela não é obtida, ganha, por méritos próprios, mas um dom gracioso de Deus. É um ato da graça. E Paulo ele cita exatamente no lugar do seu exemplo, narrado em Atos 9:19, onde fala a história da sua conversão, onde anteriormente ele era perseguido, mas ele experimentou a graça de Deus para Damasco.